Olá, meus amigos, a paz do Senhor, tudo bem? Você está no canal Teologia com Wellington Araújo. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento. Quero agradecer a Deus pela sua vida que está somando conosco nesse momento. Hoje nós iremos falar sobre a nossa última aula da nossa revista da Escola Dominical da CPAD e vamos encerrar a lição número 13, os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E para fechar com chave de ouro, nós temos a lição do dia 25 de setembro, a lição número 13, com o tema Resistindo às sutilezas de Satanás. Nesta aula, nós iremos falar das 4 armas que a igreja tem ou que cada indivíduo que propaga uma fé biblicamente de acordo com as normas divinas vai se precaver dessas tais sutilezas. Nós vamos então para o texto áureo da lição, resistindo às sutilezas de Satanás. Texto áureo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, verso 7. Nossa verdade prática: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Leitura bíblica em classe. Também no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 10. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Meus queridos, nós que estamos encerrando o trimestre, temos que dar essa aula com excelência e explicar os tópicos graduativamente e no final teremos uma conclusão excelente. Todos sairão felizes, satisfeitos e você terá uma coroa como premiação diante da revista explicada. Coroa essa que só Deus pode dar, mas você vai ser coroado se seguir todas as normas aqui. Então a nossa introdução diz: chegamos ao final de mais um trimestre. Ao longo deste, estudamos a respeito de várias sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, a fim de atacar e resistir aos ataques do maligno. Apresentação da lição, vamos lá. Objetivo da lição: apresentar o comprometimento com vida centrada em Cristo. Tópico 1. Tópico 2. Comprometimento com as Escrituras. Tópico 3. Comprometimento em uma vida cheia do Espírito Santo. E o quarto e último, comprometimento com a igreja local. Então, se praticarmos esses 3 tópicos como regras em nossa aula, teremos sucesso no conteúdo final. Vamos lá. A nossa introdução diz: observamos em lições anteriores como a igreja genuína evangélica está sob ataque do inimigo, por meio de várias sutilezas. O diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão do qual foi formada. Então aí é parte da introdução
Nosso objetivo aí é preparar a igreja, agora no sentido de estar nos pilares do conceito teológico e de um pensamento conforme as Escrituras. Então vamos já para o tópico 1. Comprometimento com a vida centrada em Cristo. Então, o centro de tudo é estarmos em Cristo, a nossa vida diante dele. Então, temos duas formas de apresentar Cristo centrado em nossa vida. Tópico 1, item 1, Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Coríntio, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Então, Cristo, o nosso Salvador. Tópico 1 e o item 2, Cristo, o Senhor. Como Senhor, é importante saber a nossa identificação como servo. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como único Salvador, tópico 1, está apontando. Tópico 2, por outro, jamais, item 2, jamais deve esquecer-se de que o único Senhor está escrito em Atos capítulo 2, verso 36. Então, para o comprometimento com uma vida centrada em Cristo, primeiro temos que saber que Ele é o nosso Salvador. Depois do Salvador se torna o nosso Senhor. Certinho. Comprometimento com as Escrituras. Aí é o tópico 2, hein? Então, o comprometimento com as Escrituras. Primeiro com Cristo no centro e agora com as Escrituras, para poder conhecê-lo, a fim de entender. E como que vamos entender? Sabendo que a Bíblia é a revelação de Deus. Tópico 1, item 1. Vez por outra, vemos falsos profetas questionando a autoridade e as Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem de cultura contemporâneas. Totalmente errado. Nosso conceito é primitivo. Nossa ideologia é anterior. Não devemos se modificar no sentido de interpretação em questão contemporâneas, tá? Então, primeiro, a Bíblia é a revelação de Deus. Sendo de Deus, não há por que há um manejamento de melhor. Tópico 2, comprometimento com as Escrituras. Item 2, a Bíblia, regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Então o tópico 2 está amarrado ao tópico 1. A Bíblia, a revelação de Deus. Então ela só deixa de ser regra de fé e conduta se não acreditar mais na sua revelação. Pode fazer uma mesclada aí entre os dois itens do tópico 2 que vai dar certo. Terceiro tópico, comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Observe, tópico 1 é comprometimento com uma vida centrada. Tópico 2, comprometimento com as Escrituras. Agora mudou. Tópico 3 é comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Quer dizer, depois que está comprometido com Cristo, comprometido com as Escrituras, agora comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Muda o sentido da palavra. No item 1, o Espírito Santo no plano da redenção. Maravilhoso. Vai explicar aí que o Espírito Santo, ele tem uma função determinada por Deus desde o plano da redenção, passando por Jesus e estabelecendo a sua administração em nossos dias atuais com as suas funções e responsabilidades pessoais. Então, depois do Espírito Santo no plano da redenção, a vida cheia do Espírito é o tópico principal
o item principal do comprometimento com a vida cheia do Espírito. Só no item 2 que você vai falar sobre a vida cheia do Espírito. Primeiro, no item 1, você só fala do Espírito, sobre a sua responsabilidade. E no tópico 2, o item 2, aí sim você vai falar da vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão, a santifica para Deus. Perfeito. E, por último, comprometidos com Cristo no centro, comprometidos com as Escrituras, com a Bíblia, comprometidos com a vida cheia do Espírito, agora sim vai se adaptar e ter uma facilidade de estar comprometido com a igreja local. Não pode jogar esse tópico para frente, tem que deixá-lo para o final. Depois de tudo o que acontece com a vida centrada em Cristo, com comprometimento com a palavra, as Escrituras, sendo cheio do Espírito, comprometidos com a vida cheia do Espírito, aí sim se encaixa no comprometimento com a igreja local. Sabendo disso, nós vamos entender a igreja local como um corpo de Cristo, item 1. Item 2, o lugar e a importância de cada membro da igreja. Cheio do Espírito vai entender tudo isso aí. Tá? Conclusão, chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar estratégia para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Gente, se gostou da aula, dá aquele like, comenta aí e vamos juntos. Saúde e sucesso para todos. Professor Wellington Araújo. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço, meus amigos.